Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Eu quero te dar as boas-vindas à cidade de Emaús. Você que conhece o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, conhece muito bem a experiência maravilhosa desse lugar. E eu te convido a ter também a mesma experiência que os discípulos de Emaús tiveram nesse lugar, nós somos chamados a ter também. Esse é um lugar muito especial, um lugar historicamente com muitos acontecimentos. Acredita-se até que foi aqui, por essa região, que aconteceu aquele milagre de Josué, quando ele ordena que o sol se pare. Alguns santos fazem a meditação que o sacerdote faz muito mais do que Josué fez, porque o Josué ordenou ao sol e ele obedeceu. Porém, o sacerdote, ele ordena ao próprio Deus que desça do céu nas suas mãos no pão eucarístico e esse milagre acontece. E aqui, meus irmãos, muitos também acreditam, muitos santos acreditam que aqui aconteceu a segunda missa da história. Por quê? No cenáculo de Jerusalém aconteceu a primeira Santa Missa, quando Jesus celebrou a última ceia com os seus discípulos e ordenou que eles celebrassem em sua memória, que eles repetissem o mesmo que ele fez. Porém, no dia da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos de Emaús e aqui ele celebra a missa. Como é que aconteceu essa missa? 2 discípulos, um chamado Cleófas e outro não é identificado o nome, talvez tenha sido proposital, para que eu e você nos colocássemos no lugar desse homem que caminhava. Andavam tristes de Jerusalém rumo a essa cidade de Emaús, a 160 estádios de distância, equivalente a 30 quilômetros. Grava bem, 30 quilômetros. Eles caminhavam essa longa estrada de Jerusalém para Emaús, para a sua casa, a casa de Cleófas. E no caminho, tristes, cabisbaixos, eles comentavam como tinha sido triste a perda de toda a esperança que eles tinham. Porque eles acreditavam que Jesus iria restaurar Israel, que Jesus era o Salvador. Porém, um peregrino se aproxima deles e observa como eles estão tristes e abatidos e pergunta: por que vocês estão tão tristes? O que vocês conversam pelo caminho? E eles dizem àquele homem: acaso tu és um único peregrino em Israel que não sabe o que aconteceu nesses dias? Jesus de Nazaré, que foi ungido por Deus, um poderoso profeta por palavras e obras e milagres. E nós pensávamos que seria ele que iria restaurar o reino de Israel, que seria o Redentor. Porém, ele foi morto, foi entregue aos romanos pelos nossos sacerdotes, pelos principais sacerdotes, e já são 3 dias que aconteceu tudo isso. É verdade que algumas das mulheres do nosso grupo disseram que viram anjos e que disse que ele ressuscitou, porém a ele ninguém viu. E Jesus, que era esse peregrino disfarçado, disse a eles: como sois lentos, como sois insensatos, duros de coração para compreender tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Não era necessário que o Cristo padecesse e morresse pelos pecados da humanidade antes de ressuscitar e entrar no seu reino de glória? E partindo de Moisés, diz esse Evangelho, Jesus começa a destrinchar cada palavrinha da Escritura que profetizava sobre a sua morte e ressurreição. Enquanto Jesus explicava, a esperança voltava, a alegria renascia no coração desses discípulos que estavam tristes, desanimados. Quantas vezes na nossa vida nós nos desapontamos, perdemos o sentido da vida porque acontece uma aparente desgraça, acontece um fracasso e parece que tudo vai dar errado, que nada tem mais jeito, que acabou a esperança. Não é mais possível restaurar, porque tudo está perdido. E Jesus aparece disfarçado no nosso dia a dia. Nas Sagradas Escrituras, quando nós lemos, começamos a entender que sofrer não é o problema. O
O problema é sofrer sem um sentido, sem uma razão, sem uma motivação. E Jesus começa a mostrar que não estava acontecendo nada errado, que tudo aquilo estava profetizado. E o coração dos discípulos começam a se alegrar, a se alegrar. E quando eles chegam na casa de Cleófas, depois de caminhar 30 quilômetros, uma longa caminhada, talvez 6 horas de caminhada, Jesus faz como que ia embora, seguindo o caminho. E eles veem que o dia já está terminando, está caindo a noite, e dizem, como verdadeiros acolhedores daquele irmão que eles não sabiam que era Jesus: Senhor, fica conosco, já é tarde, o dia declina, fica conosco, toma a refeição conosco. Na verdade, eles não queriam se separar daquele homem que fez renascer a esperança no coração deles, e era o próprio Jesus. Quando nós somos hospitaleiros, acolhemos os peregrinos, é o próprio Jesus. Ele vai dizer em Mateus 25, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu, doente, preso e me visitaste. E eles acolhem Jesus na sua casa. Essa palavra, meus irmãos, é tão repetida pelos santos da igreja: fica conosco, Senhor, porque tudo é bom junto de Ti. O Padre Pio, nós conhecemos uma canção do Padre Pio: fica conosco, Senhor, fica, Senhor, comigo, o Padre Pio vai dizer. E tantos santos na história da igreja vão dizer: Senhor, fica conosco. Que palavra forte, que devemos repetir várias vezes ao dia: fica conosco, Senhor, porque tudo é bom junto de Ti. E o que acontece? Jesus entra aqui, nesse local, era a casa de Cleófas. E ao entrar, Jesus vai tomar refeição com eles, abençoa o pão, e ao partir do pão, Jesus desaparece. Nessa hora, diz a Bíblia, os olhos dos discípulos se abriram. Lembra lá no Gênesis que quando eles tomam o fruto proibido, os olhos se abriram para o mal, para a ciência do bem e do mal. Agora, o fruto da árvore da vida, que é Maria, e o fruto é o próprio Jesus, Jesus eucarístico, faz com que os olhos se abram para enxergar o sobrenatural. Jesus é Deus, Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado, e é na Santa Eucaristia que nós percebemos. Esse partir do pão faz os nossos olhos se abrirem e percebermos. É Deus que está ali na Eucaristia, Deus feito homem, Deus feito criança, Deus que sofreu na cruz por mim e por você, e Deus que ressuscitou e prometeu ficar conosco aqui todos os dias até a sua segunda vinda na Santíssima Eucaristia. Jesus sumiu e os olhos dos discípulos se abriram, diz a palavra de Deus, e eles vão dizer: nossa, o nosso coração não estava ardendo de amor enquanto Ele falava conosco no caminho, e perceberam que era Jesus. E entenda bem, 30 quilômetros, meus irmãos, 6 horas de caminhada, e eles voltaram correndo de novo para Jerusalém para avisar aos apóstolos que o Cristo ressuscitou e está vivo no meio de nós. Antes de terminar esse vídeo, eu te convido a vir aqui comigo, descer essa escadinha e ver nesse local onde ainda hoje é celebrada a missa. Ah, um detalhe: o lugar onde aconteceu esse milagre, essa casa de Cleófas, foi abandonado, houveram muitas destruições, muitas batalhas nesse lugar. Quer dizer, são 2000 anos, né, de história, e aqui em Israel você sabe que acontecem muitas batalhas, e não sabiam o lugar exato onde tinha acontecido isso. Existem pelo menos 3 ou 4 lugares que hoje em dia acreditam que possa ter sido. Porém, a Santa Miriam de Jesus crucificado, a carmelita, né, da nossa espiritualidade carmelitana, ela teve a revelação que realmente foi aqui. São Jerônimo também vai dizer que foi aqui o lugar onde aconteceu esse milagre. E vem comigo que eu vou te mostrar o lugarzinho exato. Muito provavelmente aqui, nessa quinazinha, aqui nesse buraco, foi a primeira de todas as igrejas que foram construídas nesse local. E aqui Jesus celebrou a segunda missa. A primeira
nós já vimos que foi no cenáculo de Jerusalém. E a segunda foi nesse lugarzinho santo, olha, você pode ver aqui essa quina, essas pedras antiquíssimas. E ali, olha, é o altar onde o Papa Bento XVI, antes de ser Papa, celebrou. Eu termino com você esse vídeo olhando para esse altar. Será que a Eucaristia tem sido o primeiro lugar na sua vida? Será que você reconhece no partir do pão a razão do seu viver e que Cristo está te esperando ali, escondido aos seus olhos, como aos discípulos de Emaús? Ele diz: como vocês são lentos para compreender todo o cumprimento da Escritura. É necessário passar pela cruz para chegar à ressurreição. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, no altar, eu e você encontraremos o pão de cada dia, encontraremos forças, encontraremos a presença do Senhor ressuscitado para vencer todas as nossas batalhas. Que essa mensagem fique no seu coração e que o amor à Eucaristia, Cristo vivo no meio de nós, ressuscitado, te sustente, te levante, reanime a sua esperança como os discípulos de Emaús daqui para o céu. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.